E que a sua vontade se cumpra em nossa vida, nos faz entender aquilo que tu tem para nós nesse dia e que o teu Espírito nos anime, nos governe, nos santifique e nos purifique em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu tenho andado muito preocupado com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E ontem eu estava pensando em algumas coisas, conversando algumas outras coisas, e eu estava falando essa semana com a minha esposa que Jesus, irmãos, ele tem que ser o nosso tudo. Cara, Jesus tem que ser o seu tudo. Não pode ter reservas. Jesus ele tem que ser o início, o fim, o meio, porque senão não faz sentido, irmãos, a gente estar aqui. Eu não posso ter Jesus apenas como um algo ou um alguém que é para eu desafogar as minhas mágoas. Eu não posso ter Jesus alguém como um moderador na minha vida que me equilibra, ou quem sabe um Jesus apenas para que nele eu possa cumprir os meus sonhos. Jesus ele tem que ser tudo em nossa vida. Deus, quando ele fala a um dos profetas, ele vai dizer assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Eu não me esquecerei jamais de vocês. Quando Deus ele traz essa fala, e a gente sabe que o maior padrão de amor que existe na face da terra é de quem? É da mãe para um filho. Quando Deus ele se coloca acima desse amor, ele está dizendo: eu sou mais importante do que as tuas relações mais afetivas que existem na face da terra. Então, a proposta nessa manhã, e eu não quero ser agressivo, eu prometo. Quem acredita, diga amém. Eu quero apenas ler aqui um texto, um versículo de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, o texto vai dizer assim, versículo 21. E Jesus olhando para ele, a gente está falando do jovem que a epígrafe vai colocar como jovem rico, diz assim: Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades ou riquezas. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. A pergunta nessa manhã é: qual é a tua riqueza? Qual é o teu tesouro? E quando a gente olha para o texto de Marcos, que ele vai falar a respeito de riqueza, uma das ideias que o grego vai nos dar é que riqueza é coisa que se usa. É tudo aquilo que você usa, que você usufrui. E talvez a palavra seja um pouco desafiadora, não é? Porque quando Jesus vai olhar para esse menino, ele vai dizer o seguinte: uma coisa está te faltando. A ideia que o grego nos dá também é que esse cara está ficando aquém. Ele está sempre ficando para trás. Ele nunca consegue chegar. E se você não conhece a história, deixa eu falar da história. Ele vem a Jesus e ele está a fim de herdar a vida. Ele está a fim de entrar no reino. E aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele a respeito dos mandamentos. E ele fala que ele tem guardado, observado os mandamentos durante toda a vida, desde sua infância. Jesus diz para ele o seguinte:
Fazes bem. Você está fazendo muito bem, mas está faltando uma coisa a você. Jesus está dizendo a ele, você tem uma boa performance. Você tem uma performance admirável, você tem uma atuação boa, você tem um bom desempenho, mas você, se a gente olhar do princípio do grego, está sempre chegando atrasado. Você nunca está chegando no ponto que tem que chegar. Você sempre está aquém. O seu desempenho não está te colocando dentro do reino, não está te inserindo no reino. E por que eu faço questão de usar essa palavra nessa manhã? Porque nós estamos na sociedade do desempenho e da atuação. Nós estamos na sociedade das redes sociais, onde você está atuando o tempo todo. Ninguém coloca foto, a não ser, e ainda quando coloca é mascarado, de você com a cara suja, feia, perdeu. A ideia, em tese, é sempre o glamour da tal vida que se atua, não da vida que se vive. E aí aqui a gente abre um precedente, porque o seu cristianismo não pode ser uma atuação. Não, ele tem que ser uma vivência. Jesus quer vivência. Esse cara está atuando, é desempenho. E aí Jesus falou, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aqui está o eixo, e segue-me. Aqui a gente cria uma distância entre performance e proximidade. Esse jovem tem performance, tem atuação, tem desempenho, mas ele está o quê? Vivendo uma vida longe de Jesus. Jesus. E aí Jesus quer mudar isso. Jesus está dizendo para ele, o teu desempenho está te deixando aquém. Não está te levando ao lugar que é o reino. Agora, se você trocar o desempenho pela aproximação, as coisas vão mudar. Jesus quer que você encurte distâncias nessa manhã. E eu sinto a graça de Deus aqui. Jesus quer que você encurte a distância entre você e Ele. Porque o desempenho para Jesus não é o termômetro. É a proximidade. E aí a gente pode fazer alguns trocadilhos nesse dia a respeito dessa fala entre performance e proximidade. Performance, por exemplo, requer habilidade. A gente vive no mundo dos habilidosos, não é? 10 pássaros, imagina, 10 passos para você se tornar um líder de alta performance. 10 passos para você se tornar um pai extraordinário. 10 passos a caminho da felicidade. Aí você pergunta, estranho, porque felicidade para mim é comer, irmãos. E para você? De maneira que o meu objeto de felicidade não é o mesmo objeto que o seu. E como eu posso escrever algo que diz 10 passos para alcançar a felicidade? É algo meio fraudulento e mentiroso, porque o meu ambiente de felicidade não é o mesmo que o seu. Existem nuances e variações dentro disso. Aí a gente vem para um corpo que se diz cristão, que também busca habilidades, de lugares e ambientes que não conseguem te enxergar como um ser. Por que aqui a gente é solto? Porque aqui a gente é família, sim ou não? Por que eu faço os pastores sentar aqui na frente? Porque a gente tem a liberdade. Aqui a gente não está pautado numa performance de que tudo tem que ser perfeito e de que tudo tem que ser bonito. Aqui nós não vivemos uma atuação, nós vivemos a realidade da nossa vida.
Contrapartida, outros lugares estão buscando pessoas habilidosas, mas estão se esquecendo daquilo que as pessoas são por trás da habilidade. De maneira que eu, irmãos, particularmente, vou falar sobre mim, que estou no Evangelho há 40 anos, quantas vezes não estive aqui e estava desgraçado por dentro, vulnerável, nu, dentro da podridão. E aí o senso que os religiosos dizem a nós é o seguinte: eu gosto de estar assim destruído, porque quanto mais destruído, Deus mais me usa. É nos momentos que eu estou mais cansado, mais debilitado, que Deus mais me usa. Peraí, calma aí, deixa lá. Que Jesus é esse que precisa da minha desgraça para se fazer morada em mim? Que espírito é esse que para me ativar é necessário que eu seja um pecador desgraçado, miserável, cansado, fragilizado e vulnerável? Desculpa, irmãos, mas Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer, melhor dizendo, que o espírito que foi dado a mim é um espírito de coragem, de amor e de autocontrole. Então não significa que eu tenho que perder o controle de algumas emoções para que Deus se faça efetivo em mim. Não, esse espírito vai me levar ao lugar mais alto, não em mim, mas nele. Então esse Cristo não quer as suas habilidades, a igreja sim, a igreja entre aspas. Esse Cristo não quer o seu dinheiro, a igreja sim. Olha que Jesus desinteressado. Pega a tua riqueza, não traz ela consigo. E hoje o que a gente vê? Os pastores estão atrás dos empresários. Traga a tua riqueza para a minha igreja. E Jesus olha para um cara que é podre de rico. E mesmo Jesus tendo necessidades, ele fala: pega a tua riqueza, não traz ela. Eu não quero que você tenha. Eu quero que você pegue o que eu te dou, que é a cruz. Então larga o que você tem e dá aos pobres, e eu vou te dar uma cruz. Isso é muito sério, irmãos. Porque a suposta igreja perdeu a ideia do ser, perdeu a ideia da pessoa, perdeu a ideia da gente. Você imaginou esse pastor chamado Jesus, que pega alguém, pastor Iratã, que é podre de rico, e diz para esse rico: pega a tua riqueza e deixa ela lá que eu não a quero. Ah, meu Deus. É forte, igreja. Não dá risada. Tem uma amiga de faculdade aqui nos visitando nessa manhã. Vocês estão fazendo eu passar vergonha? Então, essa performance só olha para a habilidade. E Jesus não quer a habilidade desse cara. Jesus quer ele junto. Eu quero você perto. Enquanto a performance requer habilidade, a proximidade requer renúncia. Ó a fala de Jesus: larga tudo que você tem por aí e vem caminhar comigo. Talvez nesse momento a gente sinta a dificuldade, porque enquanto um expõe a sua grandiosidade, vamos falar disso, o outro faz com que você a anule. Sim, faz com que você a anule. Seguindo o nosso raciocínio, a gente vai ver que a performance, eu já falei um pouco disso, valoriza coisas. Por quê? Você se relaciona com coisas. Você se relaciona com o altar. Você se relaciona com as grandezas, você relaciona-se com a riqueza, enquanto a proximidade valoriza gente, pessoas. Jesus está rodeado do quê? De pescadores. E agora ele quer do lado dele um rico que vai se tornar pobre. Jesus tem ao lado dele a Madalena, aquela doida, que tinha espírito maligno até umas horas. E Jesus limpa ela e traz ela para perto.
Jesus está caminhando com os discípulos durante 3 anos a 3 anos e meio, e quando termina a caminhada, o Pedro olha para o aleijado que está à porta do templo Formosa, que está pedindo moeda a ele, e o cara fala, eu não tenho ouro, o Pedro está falando, e eu não tenho prata. O cara caminhou 3 anos e meio com Jesus, e isso não enriqueceu o Pedro, os apóstolos, os discípulos. Por quê? Jesus, ele se relaciona com gente, ele não se relaciona com coisas. Performance buscam resultados, proximidade atende propósitos, e aqui eu paro. Porque uma vida baseada numa atuação, ela não tem fim, ela não se esgota. Eu conversava isso com o Rodrigo ontem e ele me dava essa referência. Porque quando você está atrás de uma atuação e de uma performance, você vai conquistar A e você vai projetar um novo sonho, que é B. Agora o propósito te acalma. Porque o propósito não está pautado em resultados. O propósito é um objetivo único que se expande. O resultado te deixa inquieto, tira o teu sono. Os números, eu conversava isso ontem com a Cici, que os pastores e aqueles que estão na rede social, eles já não se movem por Deus, eles se movem por uma coisa, deixa eu ver se eu falo o nome corretamente, analytics. Quem mexe com isso sabe do que eu estou falando. O que é isso? É o gráfico. É o vídeo que você posta na rede que deu mais engajamento. Eu falei mal disso, não deu engajamento. Eu contei uma fake news, deu engajamento. Então, a partir de agora, eu vou por esse caminho. Então, nós vivemos num tempo de uma palavra que é pregada e ministrada, e aí a Cici me fez uma pergunta muito interessante e inteligente. Ela disse, mas e aí? E os líderes? Como é que fica? E o compromisso? A gente trouxe à memória o Jeremias, que está vivendo num tempo que é o único profeta que carrega a verdade divina. E todo o resto está mentindo. A ponto de Deus dizer a Jeremias, Jeremias, o que essa galera está falando, eu desconheço. Não tem pacto comigo. Não saiu da minha boca. Fala o que eu mando. Por que a gente traz essa reflexão? E já talvez você consiga sair das nuvens espessas e ter um pouco mais de compreensão a respeito daquilo que Deus está falando para você. Uma vida de atuação, irmão, dá trabalho. O mentiroso, por exemplo, que vive constantemente dentro de uma atuação, qual é a ideia que ele tem? É que ele contou uma mentira aqui e ele se livrou de todo aquele problema, de fato, mas ele depois precisa contar mais 10. Requer esforço. Requer uma atuação constante, contínua. É igual quando você, como eu, aceita ser gordinho. Falava com o Rodrigo ontem, mas velho, os ossos, eu tô nem aí. Como? Qualquer hora. Por quê? Manter o peso dá trabalho. Né, Kleber? Manter o peso dá um trabalho para arrebentar, cara. Porque você tem que ir para academia, você tem que ir ao tempo todo. Agora não. Eu vou decidir viver o que a minha fisiologia quer viver. Não tem esforço, não tem trabalho. E aí, quando a gente fala de propósitos, se você está caminhando dentro do propósito divino, Deus vai te levar para o deserto. E isso não vai te afligir. Deus vai te levar para circunstâncias desafiadoras. E isso não vai te abater. Deus vai te colocar no meio da guerra. E isso não vai ser problema para você, porque você sabe que existe um propósito. E quando é os resultados? São os resultados.
Tô pobre, tô sem Jesus. Tô perdendo, tô sem Jesus. Tô passando luta, tô sem Jesus. Tô vivendo isso, tô sem Jesus. Tô vivendo aquilo, tô sem Jesus. Tô não sei o que, tô sem Jesus. Por quê? O olhar está no resultado. Será que tem alguém corajoso para levar as crianças para minha sala? Põe ela na minha sala, deixa ela ler livro, elas ler livro, subir nas cadeiras, fazer o que elas quiserem, porque elas estão agitadas hoje, comeram chocolate. A Clara esses dias comeu uma barra de chocolate, já era 10 horas da noite. Tipo 1 hora da manhã, irmãos, ela estava fazendo ginástica artística dentro de casa ainda. Correndo para lá e para cá. E aí, já sabe, né? E deixa as crianças brincar, irmãos. Imagina, você está quase dormindo aí no seu lugar, imagina as crianças, como é que não estão. Você está pedindo para o culto acabar? Imagina elas. Numa vida de performance, você se relaciona com o trabalho. Mas a proximidade faz você se relacionar com a intimidade. Lembre-se, Deus não quer o seu serviço. Isso para ele é trapo. Deus não quer isso. Deus quer essa proximidade a qual você se conhece. Quem aqui já teve a sensação que se conhecia e descobriu que você era fake news? Já passei por isso, irmão. Eu achava que eu era um cara. Mas de repente, eu descobri que eu não era. Quantas vezes a gente não acha que a gente... E Deus, ele é legal, né, irmãos? Porque ele está sempre esticando a gente. E isso é bacana. É mais ou menos igual a grávida. As meninas aí sabem do que eu estou dizendo? Que a gente tem o senso de equilíbrio do corpo, fisiologicamente falando, e as meninas quando estão grávidas, e os meninos quando estão muito barrigudos também, acho que acontece. Mentira. O corpo das meninas, elas estão aqui buscando o senso do equilíbrio, e aí quando você está 1 mês de gravidez, que está começando a equilibrar, o corpo entra no 3º mês e fica mais pesado e você perde aquele senso de equilíbrio, e aí você passa a gravidez inteira desequilibrada. Tá? Não no emocional, porque as meninas, o emocional é a vida toda desequilibrado. Calma, calma. É Jesus que está falando com vocês, não sou eu. Não sou eu. Então, está o tempo todo tentando compensar. Agora, quando você sente que você já chegou a algum lugar, aí Deus descortina. Porque essa é a ideia de Deus com a gente. Você nessa terra não vai chegar a lugar nenhum, cara. Não vai. Vou dizer de novo. Nessa vida aqui, se você tem expectativa de chegar a algum lugar, de alcançar algum lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. O Paulo trata essas coisas terrenas como coisas que para trás ficam. Porque o propósito e o objetivo dele é Cristo. Não está aqui. E aí o que Deus faz com a nossa cabeça? Quando você chega que você pensou em algum lugar, Deus coloca uma infinitude de outras coisas diante de você. Se você tem aquela sensação de que você vai trabalhar, comprar 20 casas, ter 30 filhos, ou 2, ou 1, não é? Igual o Aldo e a Edna que virou dono do Flamengo ali. Vai deixar pro genro. Mas você percebe que à medida que você pensa que a vida parou, alguma coisa acontece. Imagina o Aldo com quase 60 anos correndo atrás da netinha, irmão. Já está com menos cabelo. Por quê? Deus, ele nunca vai te dar essa coisa de que você chegou. É só você olhar para o Abraão. Talvez você nunca entendeu por que Deus fez a promessa para Abraão. De ti sairá uma grande nação. Aí eu pergunto, Abraão viu? Abraão chegou?
Olha o estágio da vida do cara. Ele vai para Canaã, chega lá, não tem povo, não tem nada. Aí ele vai construir altar e fica de um lado para o outro e passa 10 anos e chegou a lugar nenhum e passa 15 e passa 20 anos e veio Isaac. E quando o Isaac chegou e ele achou que agora eu cheguei a algum lugar, Deus olha para ele, eu quero o Isaac. Imagina o que isso faz na cabeça do cara. Miséria! Eu caminhei 20 anos, mais de 30 para conseguir esse negócio. Agora tu faz eu voltar para estaca zero. É fácil para mim você ler o Gênesis e ver a história do Abraão, mas pensa o nó que dá na cabeça do cara. Eu caminhei tanto tempo, Deus. Ele não falou isso, mas eu pensaria isso. Tanto tempo para voltar para o zero. Deu o maior sufoco ter esse tal desse Isaac aqui, e agora que eu tenho ele, tu quer ele? Porque Deus não vai te dar essa sensação, cheguei a algum lugar, eu construí alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Sabe por quê? Deus não é Deus de resultado, ele está pouco se lixando pro teu resultado, cara. Porque num estalar de dedo, num pensamento de Deus, ele resolve tudo, ele faz tudo e pronto, e acabou. E aí, a performance, a atuação nossa, ela cai por terra. E a intimidade? A intimidade, sim, é algo muito único. Sabe por que eu falo dessa unicidade, irmão? Porque a gente, quando se relaciona com pessoas, nós somos diferentes no trato, na fala, no jeito. Sabe? Tem menino aqui que abre porta do carro para a esposa. Tomara que tenha alguém aqui. Oh, Lorde! Mas ele é um Lorde. Ele tem parente na Europa. Eu não tenho. Eu vim da favela do Rio de Janeiro. E tem meninos que não fazem isso. E as meninas não se incomodam. Por quê? Porque a maneira com que você se relaciona é diferenciada. E Deus, quando ele vem fazer uma proposta de intimidade com você, ele não quer te transformar em uma outra pessoa que não seja você. É da maneira com que você se relaciona. É por isso que tem uns que para orar precisa subir no monte. E tá certo, é a maneira dele. E tem outros que oram sentado, e tem outros que oram no carro, e tem outros que oram de madrugada. E tem outros que oram lavando louça. E tem outros que oram o tempo todo. E tem outros que não oram. Nunca. Só quando está no vale da sombra da morte. E mesmo assim pede oração. Mas Jesus, ele não leva em consideração em si a performance, se a motivação do teu coração é ele. Performance falam das nossas conquistas. Proximidade fala do quanto você foi conquistado por Jesus. O quanto você foi conquistado por Cristo. Quanto Jesus conseguiu te conquistar, te atrair, te trazer para dentro. Qual é o efeito que Jesus está tendo na tua vida? O que ele está conseguindo fazer dentro de você? Performance vai evidenciar a nossa aparência. A proximidade vai revelar a sua essência. Quando nós falamos de performance e atuação, o compromisso que você tem é com você mesmo. Quando você fala da proximidade com Deus, o compromisso que você tem é com Ele. E aí eu volto à pergunta: qual é a tua riqueza? Qual é o seu tesouro? O que você tem mais de valioso nessa vida? Sabe uma coisa que eu falava com a minha esposa essa semana? Porque a gente falava sobre vida e sobre morte. E eu confesso, irmãos, eu tenho talvez um termômetro diferente para lidar com a morte. As pessoas falam, como você é frio, como você é isso. Por quê, queridos? Eu olho para essa vida e eu entendo
que essa vida é apenas uma faísca daquilo que Deus preparou para mim. O luto é inerente a qualquer pessoa. Todos nós vamos viver isso e passar por isso. Agora, eu dizia para ela, porque ela fala assim, minha mãe, minha sogra que está ali, vou falar mal dela. Minha mãe quer viver. Minha sogra não consegue nem dar tchau mais, né, irmão? Trabalhou tanto na vida que vai levantar o braço, dói. Ela quer viver, mesmo que estiver assim, que estiver assado. Eu falei, sabe por que sua mãe quer viver? E eu acho que eu não estou errado, por isso que eu vou falar isso. Porque minha sogra, ela é protetora. Karina está com 40 anos, ela está cuidando da Karina. A Renata tem 50, e tem hora que ela liga para a Renata para saber se a Renata bebeu água. Aí você pensa, por que ela quer viver? Porque ela pensa que se ela não estiver aqui, as filhas vão dar errado, os netos vão tudo pro farol, vender balinha. Eu tô com vontade de mandar o Du, irmão. Há muito tempo em casa. Qual é a vontade que move a vida? Em tese, tá, irmãos? Eu posso estar enganado, mas o background dá a entender isso, porque ela é muito preocupada, protetora. Então, não é que quer viver por causa da vida em si. É porque tem algum tesouro que está aqui que faz ela viver. Às vezes o cara quer viver por quê? Está com medo de ir para o inferno. Quer viver por quê? Porque não conquistou tudo ainda. Só que quando a gente olha dentro de uma projeção cristã, irmãos, e quando eu falo disso, a minha fala vem trazer a respeito de riquezas e de tesouros. Por quê? A nossa vida é uma vida para ser vivida para glorificar a Deus. De maneira que nada nessa vida pode ser mais importante do que o próprio Deus. Nem sua casa, nem sua família, nem sua saúde. Essa é a realidade do Evangelho. Só que aí eu pergunto, o tempo que a gente dedica a algo fala o quanto esse algo é importante para mim. A gente diz que ama tanto a Deus e que vive para Deus. Quanto tempo você dedicou a Deus essa semana? Calcula. Quantas horas você trabalha por dia? 10, 8, 12, 6. Quantas horas você dorme por dia? 4, 5, 3, 6. Quantas horas você para se alimentar por dia? Tem gente que come 24 horas. Até em sonho está comendo. Por que vocês estão olhando para o Kleber? Não. Kleber fez sushi esses dias, irmãos. Pensa. Não me chamou. E eu estou falando sem microfone e você não fala nada, né? Por que você sentou aqui na frente? Vou te ajudar. Tem pilha ali, ó, no banco. Ainda bem que eu falo alto. Então a minha vida, ela precisa o quê? Está sendo orientada por Deus. Irmão, existe uma coisa do nosso século chamada distração. Satanás vai fazer você construir ídolos para as coisas lícitas. Você vai idolatrar pai, vai idolatrar mãe, vai idolatrar marido, vai idolatrar filho, você vai idolatrar trabalho, você vai idolatrar o carro. Olha, Natan, tem uma BMW, irmãos. Já orei nela, viu, Otan? Você vai pegar aquilo que é lícito, que não te assusta moralmente, e você vai construir um altar para isso. Aí, a gente entra em que aspecto? Obrigado, Tchau. Em qual ambiente? Mais perigoso do que o pecado. Irmão, você acha que Satanás, de verdade, vai aparecer com um garfo? Vou falar igual o pessoal no Rio, um galfo, para te furar? Você acha que Satanás vai se apresentar com chifre, com cauda, com terror noturno? Você acha que Satanás quer colocar medo em você? Fala a verdade. Não tem lógica, irmão.
de alguém que quer me matar, que quer sucumbir à minha vida e vai me assustar. E o que ele vai colocar diante de você? O que pode? Vai por aqui. Olha, aparece para Jesus, diz para mim qual é o problema de transformar pedra em pães. Existe problema nisso? Existe alguma lei que proíbe? Olha, não transformará pedra em pães. A matemática de Satanás é muito simples. Você está com fome, cara? Você tem poder para fazer isso? Faça. Jesus vai te dar um marido bonito para você idolatrar ele, gastar suas emoções com ele. Jesus não, eu falei Jesus, né, irmão? Não. Foi só você pôr a mão no microfone. Ora na cabeça dele aí, ô Dani. Expulsa. Satanás vai te oferecer um marido bonito para você perder a tua paz. Vai ficar no celular dele o tempo todo. Não vai deixar ele em lugar nenhum, porque ele é bonito e você se acha feia. Sabe a minha esposa que casou comigo? Satanás vai te dar um trabalho que ele vai te enriquecer. Satanás vai te dar um carro, vai te dar uma vida prazerosa, vai te dar viagem. Conheci uma pessoa, trabalhava com viagem. Viajando para lá, viajando para cá, viajando para lá, viajando para cá, viajando para lá, viajando para cá, daqui a pouco viajando para lá, viajando para cá, daqui a pouco perdeu a família, perdeu a mulher, daqui a pouco perdeu o filho, daqui a pouco casou de novo, perdeu tudo de novo. Por quê? Tem problema viajar, irmão? Não tem. Agora, quando isso se torna o seu Deus, isso se torna a sua riqueza, qual é a sua riqueza? Sua riqueza é dormir domingo até mais tarde? É? Vamos acabar. Já estou de heresia já. Fica de pé. Acabou a palavra, começa de heresia, então tem que terminar a ministração. O seu é de Deus? Jesus dá uns presentes numas embalagens meio zoada, né? Agora, qual é a conclusão, irmãos? A vida está acelerada. A vida está no 220. E a gente precisa, queridos, em algum momento, parar e refletir. Desacelerar um pouco. Desacelerar para quê, pastor? Para pensar o que Deus quer comigo. E cuidado ao fazer essa pergunta. Cuidado. Porque esse jovem chegou diante de Cristo achando que estava pronto. E ele fez uma pergunta para Jesus. E a resposta desapontou ele. Agora, se você quer essa relação com Deus de verdade, você precisa... Vem cá, Bel, cantar esse louvor de novo. Você precisa fazer essa pergunta para Jesus e estar pronta para a resposta que Ele vai te dar. Não confunda o Evangelho com ajuntamento social, irmãos. Não confunda o Evangelho com a Mega Sena. Não confunda o Evangelho como uma maneira de você se promover, seja no altar ou em algum lugar. Não faça essa confusão, não. Não confunda o Evangelho apenas como um oásis no teu deserto para você se refrescar.
Não. Jesus disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. Eu vim trazer conflito. E para Jesus, Jesus não tem problema nenhum, irmãos. E às vezes a gente passar tempos tenebrosos nessa vida, porque a eternidade vale a pena. A eternidade vale a pena. O investimento que você faz aqui, ele é para a eternidade. Então tudo, irmãos, que a gente está vivendo aqui, e nesses dias, o que as pessoas estão fazendo, principalmente líderes, estão trazendo um evangelho para suavizar, com suavizadores, para aliviar as nossas cargas. Estão tentando nos confortar na pele, nas emoções. Estão tentando dar um conforto que talvez o céu não está derramando sobre a nossa vida, irmãos. Talvez estamos buscando o conforto errado, da maneira errada. E eu sei de uma coisa, e desde pequeno eu já ouvia isso: Cristo está voltando a qualquer momento, a qualquer hora. Pode ser agora, pode ser amanhã. E de fato, irmãos, nós seremos perseguidos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E de fato nós vamos passar por perdas, vamos passar por lutas. Mas uma coisa a gente precisa aprender: a descansar nele, a esperar nele. Quando lá no livro do Evangelho de João, capítulo 13, os discípulos estão preocupados porque Jesus está falando de uma suposta partida. Olha a maneira com que Jesus vem consolar eles. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí Jesus não vai dizer ou falar que alguma coisa terrena de bom vai acontecer. Jesus simplesmente fala: na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu estou indo para lá para que onde eu estiver, preparar lugar, onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que Jesus está fazendo com a preocupação dos discípulos? Olha, o lugar aonde vocês vão encontrar conforto e descanso é em mim, é na eternidade. Esse é o lugar. Então, queridos, não viva dentro buscando fábulas, buscando coisas, não. Ele ainda é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele ainda é o pastor que não falta. Ele ainda é o guarda de Israel que não dorme, não cochila. Ele ainda é o leão da tribo de Judá e sempre o será. Ele ainda é o Deus do impossível. Ele ainda é aquele que a palavra não chegou à nossa boca e ele conhece o nosso interior. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que quando está agindo, ninguém pode impedir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele venceu a morte. É ele. Dele, por ele, para ele. Não há nada fora dele. Não existe outra vida fora dele. Pedro disse: para quem nós iremos, se é tu que tem a palavra de vida eterna? Canta, Bel. Glória a Deus. Se deleita nele nessa manhã. Se deleita nele.